Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente daqueles que eu tenho feito, falando sobre conteúdo para concurso, esquemas e essas coisas. Logicamente eu vou continuar com esse conteúdo, mas eu achei legal falar sobre isso, sobre autorresponsabilidade. Eu tenho lido alguns livros que falam sobre isso e eu criei um conceito, né? Na verdade, se você perceber, se você perguntar o que é autorresponsabilidade para as pessoas, cada um vai conseguir falar um pouco sobre isso. Então, eu criei um conceito e exemplifiquei em forma de um esquema. Então, eu vou explicar para vocês o que eu entendi sobre a autorresponsabilidade e como eu tento aplicar isso, né? Acaba sendo bastante útil para quem realmente tem muito conteúdo para estudar. Vamos lá. Eu coloquei 3 situações para a gente conseguir explicar o que é autorresponsabilidade. Na situação 1, existe algo que pode ser feito, ou seja, pode ser feito, é uma faculdade, pode ser feito, pode ser ou não. E nessa situação há muitas desculpas. Por quê? Pode ser feito. Então, não vou fazer, não tenho tempo, agora não dá, tem outra coisa para fazer, porque é algo que pode ser feito. Depois a gente vai pegar uma situação prática, tá? Aqui no finalzinho, coloquei situação prática para lembrar mesmo de colocar uma situação prática para a gente exemplificar tudo isso. Nessa situação, então, muitas desculpas. Está aqui o gráfico da desculpa para não fazer. Aqui no deve ser feito, só é possível algumas desculpas. Porque se algo deve ser feito, não há tantas desculpas assim. Mas ainda tem gente que consegue criar as desculpas e vai criar. Por quê? Porque não tem a autorresponsabilidade. Aqui, se você ver, o nível de autorresponsabilidade ele vai baixando, tá? Ok? Eu tentei exemplificar dessa forma exatamente porque aqui vai ficando mais difícil de dar desculpas, então o nível de autorresponsabilidade vai baixando para quem deixa de fazer algo que causará dano. Então, temos a situação 3. Não fazer causará dano. Ok. Aqui fica mais difícil dar desculpas, tá? É porque se não fizer, vai ter algum dano sobre isso, vai ter que explicar o dano para alguém, e aí a gente entra nessa parte. Sofre o dano. Deixa eu virar um pouco aqui. Quem não faz, sofre o dano e justifica o dano. Então, você vê que você passou por essa parte, por essa, opa, não fazer vai causar dano. Aqui diminui as desculpas. Então, boa parte das pessoas acaba fazendo para não ter dano, né? Pô, vai prejudicar a pessoa, então é melhor fazer, né? Mas ainda tem gente que não consegue pensar dessa forma e vai sofrer o dano. Sofreu o dano, ela só consegue justificar o dano. Então essa pessoa, o nível de autorresponsabilidade dela é muito pequeno, porque ela não tem esse impulso, ela não tem essa vontade e essa percepção de que o quanto antes ela fizer, melhor, entende? Então, eu tentei exemplificar dessa forma, mas a gente vai pegar aqui a situação prática. A situação, por exemplo, de estudos, como eu comecei falando de estudos, você precisa estudar para uma prova, ok? E 2 semanas ou uma semana antes da semana de provas, acontece um feriado. O que você faz? Você pode estudar, não é obrigado, você pode estudar ou não. Aí você pensa, bom, tem um feriado, eu estudei a semana inteira, melhor descansar um pouco. Na semana de provas eu dou um jeito, né? Talvez eu não tenha tanta dúvida sobre a matéria, então tudo bem. Pode ser feito, eu arrumei algumas desculpas e não fiz, certo? Deve ser feito, tá? Você realmente precisa estudar. Por quê? Porque você não está sabendo toda a matéria, ou você sabe que o professor passou apenas um nível raso da matéria e você precisa se aprofundar um pouco. Ok, então deve ser feito, mas chega o feriado e você não faz, você ainda consegue criar alguma desculpa, né, para não fazer. Agora, se não fizer, causará dano. Você não está sabendo a matéria nesse caso. Você não está sabendo a matéria, mas resolve ainda dar algumas desculpas para não estudar no feriado. Então, passou esse tempo aí, tá? Chegamos na semana de prova, e aí? Se você estava nesse caso, ou provavelmente nesses 2 outros casos aqui, é possível que você sofra o dano. E nesse caso, qual que é o dano? Nesse caso, o dano é não ir bem na prova. É você acabar indo mal, ver que o conteúdo era muito mais do que aquilo que você pensava, que você tem mais dúvidas, né, que surgiram na hora da prova, que você não conseguiu pensar antes, então acaba sofrendo dano aqui. E aí você vai justificar. Justificar como, no caso? Colocando a culpa no professor, a aula do professor não é boa,
o material não ajuda, a matéria realmente é uma matéria que não dá, não vai. Então, você consegue ainda justificar o dano com desculpas. Então, a gente vê que o processo de desculpa, eu estou usando essa palavra porque realmente esses livros usavam essa palavra, tá? De dar desculpas, de inventar algumas historinhas mesmo. Ele vai vindo desde aqui, né, sendo maior aqui, e ainda depois do dano, existe a justificativa, que na verdade é uma desculpa, porque se tivesse feito em alguma dessas outras situações, principalmente nessa, você já se livraria de tudo isso e conseguiria ocupar seu tempo com outras coisas, né? Não esperaria chegar até esse ponto, ok? Bom, então é mais ou menos isso que eu entendi da autorresponsabilidade. Eu acho que se você conseguir manter um alto nível de responsabilidade, você consegue eliminar as coisas antes, né? Você consegue resolver as coisas quando pode ser feito. Eu posso estudar ou não, né? Chegou o final de semana, eu posso estudar ou não. É claro, não precisa perder todo o final de semana, aliás, gastar todo o final de semana estudando, não é necessário, mas reservar um pequeno tempo, você vai ver que vai fazendo a diferença com o passar dos dias aí, até a semana de prova, ou até o concurso. É assim que eu tento fazer também, e acho que pode dar muito mais resultado dessa forma. Espero que tenham gostado, e para acompanharem vídeos como esse que pode ajudar você, e vídeos de esquemas também que eu tenho feito sobre alguns artigos, se inscreva no canal.